Um dia quando eu acordei, em frente ao espelho me olhei. Olá pessoal, eu sou Alcides, sou um adicto, me encontro em recuperação no dia de hoje. Graças a Deus estou limpo porque eu fiz um processo de recuperação. Em 5 de 94 eu comecei esse processo e minha fazenda, minha comunidade terapêutica se chama Fazenda Seu Jesus de Viamão. Por que eu falo isso, né? Porque foi nesse processo que eu comecei a ter um entendimento de várias coisas na minha vida. E eu vejo que hoje em dia a recuperação, às vezes as pessoas não levam a sério, ou às vezes é por falta de conhecimento, ou às vezes não acha que a doença é uma doença grave, né? Porque às vezes há muitas pessoas que entram em recuperação e depois terminam recaindo e assim levam bastante tempo até se recuperar novamente. Eu sei mais ou menos que esse processo serve muitas vezes também como pedagógico, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa cai várias vezes até ter o entendimento que não funciona daquela maneira e de repente entra em recuperação. E a recuperação pode ser feita de várias maneiras, como já falei, né? Pode ser comunidade terapêutica, pode ser através do CAPS-AD, pode ser com psicólogo, psiquiatra, religião, várias religiões, né? E outras maneiras, né? Residência terapêutica, enfim, aonde a pessoa conseguir achar um norte para entrar em abstinência e assim entrar em recuperação, tá valendo, né? E só que eu vejo uma das grandes dificuldades da pessoa quando ela está em recuperação são habilidades sociais, né? Que a pessoa tem muita dificuldade. A primeira dificuldade que ela tem que desenvolver é a habilidade de escutar a palavra não, né? E às vezes o escutar a palavra não significa os nãos que a vida às vezes dá para ela, dá para mim, dá para todos, né? Às vezes pode ser um rompimento de um casamento, rompimento de um noivado. O não pode ser feito porque tu terminou sendo despedido de uma empresa, ou teu negócio faliu, sabe? Muitas coisas, ou tu tá desempregado, ou tu recém entrou em recuperação e tem uma idade muito avançada, ou tu entrou em recuperação e tem uma idade bem tenra, no caso muito novo, né? Então são várias coisas que às vezes o não vai ser dado para ti de várias formas e tu tem que saber como lidar com aquilo. A primeira coisa que tem que ter nisso tudo é paciência. Por quê? Porque a vida da gente não é de uma hora para outra, ela é transformada. Como é que vai ser transformada às vezes uma vida inteira num prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou mesmo quando tu faz uma comunidade terapêutica, que algumas são de 9 meses, outras são de 1 ano, depende de como é a comunidade terapêutica. Se tu analisar bem assim, ser bem franco com a tua recuperação, tu vai ter um entendimento que no mínimo a pessoa precisa de uns 10 anos realmente para se firmar, né? Então, para se firmar mesmo, para ter um conhecimento sobre quem ela é, sobre os seus erros, sobre os seus acertos, né? O que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, o que ela tem que mudar, o que ela tem que aperfeiçoar. Então, esse tipo de coisa faz com que tu tenha mais probabilidade, se tu tiver essa noção, de entrar em recuperação. É uma tarefa diária, progressiva e muito saudável. Criar hábitos saudáveis é muito bom. Só o fato de a gente chegar e ter um esporte de preferência, seja ele qual for, ter uma prática de alimentação saudável é outra coisa. Tu poder ir num cinema, ir num show,
de rock and roll ou um show de música popular brasileira, tu poder ter essas coisas gostosas. Só que aí também tem que ter um entendimento que muitas vezes não pode ser atropelado determinados tipos de fases que vai acontecer contigo na vida. Por quê? É bacana ir num show, bacana ir num show. Bom, mas como é que tu vai? Tu vai ter que ter um entendimento que logo quando tu sai para uma recuperação, não pode adentrar direto assim em determinados eventos que vai te dar esse despertar assim, vai ser um despertar, não vai ter um gatilho com determinadas coisas que você já passou na tua vida. A sugestão é ter um tempo de caminhada, convidar irmãos ou irmãos de caminhada que estejam no mesmo propósito, que gostam da música que você gosta, e num show, se é num show de louvor, se é num show de rock and roll, se é um lugar bacana, entendeu? Para te sair, num restaurante, coisa assim. Sempre tem que estar, como a gente assim, irmanado, ter pessoas na tua volta que façam e tenham esse entendimento da recuperação como um todo. Então também é muito importante tu ter o segmento nessa tua recuperação. E esse entendimento desse segmento baseia-se também em fazer alguns evites, né? Como se diz em determinadas irmandades anônimas, tem que evitar pessoas, locais e situações que possam te levar a uso. E como é que tu vai ter esse entendimento muitas vezes? Às vezes tu vai ter esse despertar e muitos outros, às vezes dentro da comunidade terapêutica, um grupo de apoio, ou através do teu psiquiatra, do teu psicólogo, do teu psicanalista, né, do teu analista. Tu vai ter alguém que te dê suporte, o teu padrinho ou a tua madrinha, mas é muito importante, tu pode ter esse algo mais e ter também o seu grupo de apoio. Essa é a sugestão, não deixar de ir em grupo de apoio, porque lá tu vai ouvir o teu remédio que às vezes é falado por outro companheiro ou companheira que esteja no mesmo propósito. E às vezes tem mais tempo de caminhada que você, que às vezes é uma pessoa bacana a ser seguida, né? Então às vezes a gente tem que seguir os passos dos vencedores, né, que estão conquistando ou já conquistaram aquilo que você quer conquistar. E essa é uma das melhores maneiras, frequentar grupo de autoajuda ou de mútua ajuda, ou grupos de espiritualidades, mas o importantíssimo é tu frequentar grupos anônimos, né, de irmandades anônimas, que ali realmente é passada a linguagem do adicto ou da adicta que está em recuperação. É muito importante. Tu sabendo disso, vai ficar muito mais fácil, porque vai ter o poder de identificação. Esse poder de identificação vai te salvar de muita enrascada. Você que está aí me escutando agora, que está nesse processo de procurar algum lugar para se recuperar, vá dentro de um grupo de apoio. Entendeu? Se tu precisar muito, vai também outra ajuda em CAPS AD, lá eles podem te ajudar também. Eu sempre dou a sugestão que tu pode ter vários profissionais da área para te ajudar, psicólogo, como eu estou repetindo, né? Psicólogo, psiquiatra, analista, psicanalista, o próprio teu padrinho ou madrinha. Estou repetindo isso para tu prestar atenção, porque se a gente aprende a fazer as coisas ruins por repetição, então a gente aprende as coisas boas por repetição. Então, por isso que sempre tem que voltar na próxima reunião, fazer determinadas coisas que vão te deixar bem. Como é que tu vai aprender uma coisa? Repetindo, com constância. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Porque às vezes no momento, eu lembro de mim, quando eu comecei a entrar em recuperação, quando eu fui para dentro de uma comunidade terapêutica, no qual eu sou fruto de comunidade terapêutica. Primeiro eu entrei num grupo, depois eu fui para dentro da comunidade terapêutica. E dentro da comunidade terapêutica,
Muitas vezes eu estava lá dentro, eu fui para dentro da comunidade terapêutica, eu não queria estar lá, mas eu fui fazendo. É a coisa que nem era de coração, eu fui fazendo. Com o tempo, aquilo ali entrou no meu coração, comecei a ter um entendimento e com o tempo eu comecei a fazer de coração as coisas. E às vezes o início, para quem está em recuperação, é difícil. E quando a gente tem esse entendimento que está no fundão de poço, mesmo assim a gente ainda acha que está legal, porque é uma doença incrível, sabe? Incrível no sentido de furiosa, sabe? Ela leva a gente pro caixão. Mas o interessante é tu entrar em recuperação, tu levar a tua doença pro caixão, tu entrar em recuperação, que é bem melhor do que ficar sofrendo a vida inteira. E sofrendo com as próprias mãos, porque a gente que vai atrás dela, como é a adicção, né, a gente se torna um escravo dela. A gente vai atrás, porque a droga, o álcool, qualquer tipo de substância está lá parado, só que a gente é tão doente, que a gente não tem força de fazer as coisas sozinho. Repetindo, não temos força de fazer as coisas sozinho. Então por isso que a gente vai à busca de ajuda, peça ajuda. Tem esse entendimento de pedir ajuda. Procure nós nas redes sociais, Projeto Vida.cj. A gente está no Instagram, aqui no Facebook. Procure nós novamente. Sempre a gente está aí para te ajudar se tu quiser. Vai partir de ti. Estamos aqui no YouTube fazendo esses vídeos aí. Ajuda a compartilhar, passar a mensagem para frente, se inscreva no nosso canal, passe nos grupos de WhatsApp, naqueles grupos que tu tem de recuperação, vai lá, manda lá, não custa nada, toca aí, ó, compartilha e manda esse vídeo para frente, sabe? Todos os sábados eu gravo e deixo à disposição aqui no YouTube, tá? São essas pílulas, esses episódios, é uma partezinha de mentoria, tem um monte de coisa. Se tu tiver comunidade terapêutica, clínica, pode usar esses vídeos aí para fazer uma palestra, um tema de palestra, um tema de conversação dentro da tua clínica ou dentro da tua comunidade terapêutica, tua residência terapêutica. Use isso como material de trabalho, faça reflexão em cima disso, tá? E a gente também está lá no Instagram, nós temos lives bacanas todos os domingos às 20 horas no Instagram do Projeto Vida.cj, tá? A gente está lá também no Facebook, vai lá, a gente tem umas frases lá, coisa e tal, às vezes tem pessoas diferenciadas em cada plataforma, então é bom tu, conheço o fulano, o Alcides, ele tem um Projeto Vida, eu vou te passar, ajude a ser esse mensageiro da boa nova, da recuperação, me ajuda aí, dá um like, compartilha, passa para frente essa mensagem, tamo junto, a gente está no WhatsApp, se precisar de ajuda, porque às vezes eu posso te dar um norte de alguma coisa, né? Então tá? Abraço, fica com Deus, abração, tamo junto. Um dia quando eu acordei, em frente ao espelho